O Brasil já é o quarto maior mercado de chocolate do mundo. Em 10 anos, o consumo aumentou mais de 9 vezes. Há uma opção de gênero nesse movimento todo. No Brasil e no mundo, são as mulheres que mais se entregam aos prazeres do cacau. O que o chocolate traz? Prazer, alegria. E muda o humor? Quando bate aquela tristeza, um chocolate afaga. E quando exagera, bate uma culpinha? Bate, mas é uma culpa boa. Mas a tal culpa pode ser esquecida quando a gente lembra que o chocolate traz benefícios à saúde quando consumido sem exageros. Os nutricionistas recomendam 30 gramas por dia, o equivalente a um bombom como este aqui. Você consegue se controlar em frente a uma caixinha cheia de bombons? É difícil, né? É bem difícil. A gente vê que é comer tudo de uma vez, logo, rapidinho. Quanto mais, melhor. O Brasil já é o quarto maior mercado de chocolate do mundo. Em 10 anos, o consumo per capita saltou de 200 gramas para quase 1,9 kg por brasileiro. Mas afinal, o que esta delícia tem de tão especial? É o cacau, né? O açúcar e o leite, né? E tem chocolate mais saudável? O que faz bem no chocolate é o cacau. Então, aqueles que têm mais de 50%, até o ideal, mais de 70% de cacau, são aqueles chocolates mais saudáveis. E o chocolate branco? O chocolate branco, ele tem a manteiga de cacau, o leite e o açúcar. Então, ele não é saudável, porque não tem a massa de cacau, que é o que faz bem no chocolate. E ele também tem mais calorias. E o chocolate diet? O diet é realmente somente mesmo para diabético. Ele é apenas um chocolate que não contém o açúcar, mas a gordura ele é incluída na composição dele do diet. Engorda mais até. Engorda mais até. Agora, falta responder porque são as mulheres que mais gostam de chocolate. Não é mesmo, seu Reinaldo? Tá levando para quem tudo isso? Esposa, filha, sobrinhos, mãe, sogra. Bom, essas notícias aí de que faz bem às vésperas da Páscoa, nada mal, hein? Foi legal, né? Agora, você vê que interessante, o chocolate sempre foi colocado como um vilão, assim, estava na categoria doces. Aí se descobriu, em estudos epidemiológicos, que o consumo moderado de chocolate previne doença cardíaca. Isso porque ele tem uma substância chamada flavonoides, que é muito parecido com o que tem na uva, e que ajudam aos vasos relaxarem. Então, está relacionado com menor risco de infarto, de derrame, de pressão arterial. Pode tomar vinho e comer chocolate. Então, aí você está no melhor dos mundos, né? Vinho desde que seja pouco e que você não caia. E o que é interessante é que o chocolate, por algum motivo, ele funciona como ele facilita a produção no cérebro de um mediador muito importante, que é a serotonina. E a serotonina, a falta de serotonina é que leva à depressão e também à ansiedade. Então, é uma dos mediadores que falta na depressão e na ansiedade. Então, por isso que muita gente cai de boca num chocolate quando está com um problema ou está triste. Não, hoje, depois que eu vi essa matéria, eu fui aqui na lanchonete, peguei uma barra, mas comi inteira. Com a bênção da ciência, né? A bênção da ciência. Então, isso entra numa categoria, o chocolate, aparentemente, ele está ganhando qualificação para entrar numa categoria chamada os alimentos funcionais, que são alimentos que, além do seu valor nutritivo, eles têm efeitos, eles modificam, promovem alterações bioquímicas, como, por exemplo, o feijão, aquele feijão verdinho, de abaixar colesterol. Mas Saldiva não pode ser mais que 30 gramas? Não, tem alguns estudos que mostram que quanto mais você come, melhor o benefício. Mas também tem a ver com... O problema é que se você tiver um diabetes, se tiver uma tendência para obesidade, então você tem que verificar isso. Agora, o chocolate deixou de entrar na lista do vilão absoluto para entrar na categoria que o consumo moderado, assim como o álcool entrou, o álcool, principalmente de vinho, né? Vinho, por causa dos flavonoides. E por causa dos flavonoides, ele entra nessa categoria. Isso é uma boa notícia para quem gosta de chocolate. Eu, graças a Deus, né? Gosto de chocolate. Você gosta de chocolate muito amargo? Então, chocolate amargo é para quem não gosta de chocolate, né? Ou sente culpa. Mas o que eu ia dizer, eu lembro de algum tempo atrás um livro,
uma resenha que saiu no jornal aqui no Brasil de um cara americano que o livro falava mais ou menos assim: comida, só confio em comida que minha avó fazia, mais ou menos isso. Sei. Fez um barulho na época, que era um livro um pouco sobre essa chamada indústria da ciência da nutrição, que uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, então a época você não pode comer isso, outra época você não pode aquilo. É claro que existe uma diferença entre pesquisas finas bioquímicas, que especialistas conhecem, e o que vaza para a mídia, e o que vaza para o comportamento. Mas é o que vaza para a mídia e para o comportamento que cria os modismos, as expectativas e os sonhos. E nesse movimento aí, a tal ciência da nutrição, uma hora diz que você pode comer ovo, outra hora diz que você não pode comer ovo, uma hora não pode comer chocolate, agora pode comer chocolate. Né? É uma coisa sazonal e que acaba virando uma espécie de modinha. Mas com relação ao chocolate, eu espero que um dia descubram que charuto também faz bem para você. Vamos fazer uma brincadeira. Você pode fazer o seguinte, você pode comer sorvete de chocolate, porque você gasta calorias para esquentar. Então aí você não engorda tanto. É uma melhor solução. É melhor Por isso que o Saldiva vem aqui, ele só dá boa notícia. Os 10 reféns libertados pelas Farc e resgatados com a ajuda do Exército Brasileiro se encontraram hoje com o presidente da Colômbia. Cerca de 400 civis ainda estão em cativeiro. O encontro foi num hospital da capital Bogotá. O presidente Juan Manuel Santos cumprimentou os homens libertados pelas Farc. Eles eram os últimos reféns militares e policiais. Ficaram mais de uma década em poder dos guerrilheiros. O resgate ontem, em uma região de floresta, contou com a participação de helicópteros e soldados brasileiros. Um dos reféns usou uma folha para agradecer aos pilotos brasileiros pela ajuda. O governo de Bogotá voltou a exigir a libertação de todos os sequestrados civis, que passam dos 400, e o fim dos atentados no país, para dar início a uma conversa de paz. As Farc significam Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Mas você sabe quem são eles e como surgiram? O Jornal da Cultura explica. As Farc foram criadas na década de 60 por camponeses inspirados no marxismo. Eles adotaram táticas de guerrilha para implantar o socialismo na Colômbia. Começaram vendendo proteção aos agricultores, passaram a fazer sequestros e a pedir resgates e, por fim, partiram para o narcotráfico como forma de financiar as ações. Nunca foi provada a ligação das Farc com governos de outros países. Ao longo de 40 anos, chegaram a ter mais de 12 mil guerrilheiros, 800 reféns e dominaram cerca de 30% do território colombiano. A mais célebre refém foi Ingrid Betancourt, senadora e candidata à presidência da Colômbia, libertada com outras 14 pessoas em 2008. Ela ficou 6 anos em cativeiro. Em 2002, no governo de Álvaro Uribe, a guerrilha começou a perder terreno. O presidente, que teve o próprio pai assassinado pelas Farc, iniciou uma campanha de repressão com a ajuda dos Estados Unidos, que forneceram armas, apoio logístico e treinamento militar. Os ataques aos alvos das Farc provocaram baixas importantes. Líderes como Raul Reis morreram. O grupo se desestabilizou. Houve deserções em troca de recompensas. No início deste ano, as Farc anunciaram o fim dos sequestros de civis e a intenção de negociar a paz. Diante dessas informações, a gente pode dizer aí que as Farc estão falindo? Acho que estão, porque é muito difícil manter 400 reféns do ponto de vista de mobilização. Quando você não consegue manter uma posição estável, o que você faz com esse monte de gente? Então, acho que eles estão querendo tirar, digamos, essa inércia que é causada por esses, digamos, prisioneiros e para poder se movimentar com maior facilidade. Eu espero que ela acabe. Para os colombianos vai ser melhor. A seguir, as dicas de cultura e lazer do Metrópolis e mais. Síria ataca rebeldes às vésperas de implantar o plano de paz da ONU.